Vamos deduzir o algoritmo L-shaped, apresentando de início as ideias centrais e depois detalhando cada uma das ideias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a relaxação da reformulação de Benders que nós apresentamos. De que forma que essa relaxação opera? Essa relaxação desconsidera inicialmente muitas ou todas as restrições de projeção que nós deduzimos, os cortes de otimalidade e de viabilidade. Então, ao invés de resolver o Benders Master Program diretamente, o que a gente vai resolver é uma relaxação desse Benders Master Program. E essa relaxação vai ser abreviada aqui na apresentação por RBMP, né, de Relaxed Benders Master Program. Então, com essa relaxação, resolvida essa relaxação, eu obtenho uma solução para essa relaxação que está indexada aqui por barra, x barra, θ1, θ barra 1, θ barra 2, θ barra k grande. É a solução para essa relaxação. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, essa solução ela é viável para a relaxação, mas eu tenho que verificar se ela é uma solução viável para o Benders Master Program. Só que várias restrições foram relaxadas e algumas podem ser violadas. Então nós temos que resolver aquilo que a gente chama em algoritmos de planos de corte do problema de separação associado à classe de desigualdades que esse algoritmo de planos de corte separa, que no caso aqui tratado são os cortes de Benders, tanto de otimização, tanto de viabilidade quanto de otimalidade, os dois cortes. Né? Então a gente tem que identificar se existe alguma desigualdade que foi relaxada, que não está no Restricted Benders Master Program ou no Relaxed Benders Master Program, que é violado por essa solução x barra θ barra. Bom, se a gente identificar alguma dessas restrições como violadas, a gente acrescenta algumas dessas restrições a um novo RBMP e reotimiza. E então a gente cicla isso, até que a gente chegue à conclusão que não existem mais desigualdades que foram relaxadas, que são violadas. Para isso, eu tenho que ser capaz de resolver esse problema de separação, que a gente vai formular como um problema de otimização, a otimalidade. Então, a gente tem que ser capaz de tratar isso aqui, o problema de separação dos cortes de Benders. Eles estão colocados aqui como um problema de decisão, de existir ou não um corte violado por essa solução x barra θ barra, e a gente vai reformular esse problema de separação como um problema de otimização, que precisa ser resolvido com garantia de otimalidade para que a gente possa decidir. Agora, o que é importante mencionar, que mais à frente eu vou dar detalhes, é que a cada relaxação que eu resolver, eu tenho um limite inferior para o valor do RP. Ao final, o que eu vou calcular, quando eu tiver resolvido o problema, eu vou ter calculado a solução ótima para o problema estocástico, eu vou ter calculado o valor da função objetivo ótima, que é o RP. Porém, a cada iteração desse método, quando eu ciclar de 1 até 3, quando eu resolver uma relaxação, eu vou obter um limite inferior para esse problema. E eu vou mostrar também que em alguns momentos nós vamos gerar soluções viáveis para o problema que podem não ser ótimas, podem ser simplesmente soluções viáveis. Uma solução de primeiro estágio, uma solução x barra, com a correspondente a vetor y que nós vamos descobrir no problema de separação, que forma uma solução completa viável para o problema estocástico. Então, com essa solução completa, a gente obtém o que a gente chama de um upper bound, um limite superior para o problema. Então, eventualmente, eu posso parar esse algoritmo quando esse gap de otimalidade, que é a diferença dessas duas cotas, for suficientemente pequeno. Mas, se a gente fizer isso, a gente está abrindo mão de otimalidade, de uma prova de otimalidade, e parando o algoritmo quando esse gap, então, fica pequeno. Tá? Nós vamos considerar aqui que a gente vai executar esse algoritmo até o momento em que esse LB é igual exatamente ao upper bound. E nesse caso, quando isso aqui acontecer, quando a gente mostrar que não existem cortes de otimalidade violados,
garantidamente a gente atingiu essa condição. Pode ser que a gente atinja essa condição até antes, mas essa é uma condição adicional que a gente pode incorporar ao algoritmo para poder identificar o momento de parada. Então, vamos atacar aqui o que vem a ser o problema de separação. Então, vamos pensar assim, olha, os meus cortes de Benders, como que eles estão escritos? Vamos voltar ao slide. Na nossa reformulação de Benders, nós então identificamos os cortes de Benders de viabilidade e os cortes de Benders de otimalidade. A diferença deles é que esses são escritos para os raios extremos e os cortes de otimalidade para os pontos extremos, né? São dois tipos aqui de raios extremos desse poliedro, desse cone que a gente chamou, né, de CK, que depois a gente vai mostrar que esses aqui são raios extremos de um cone de recessão e esses são pontos extremos de um determinado poliedro. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas o fato é que nós temos essas duas classes de cortes e a gente precisa identificar se há alguma delas que são violadas. O que é essa identificação? É a resolução do tal do problema de separação. Então, o meu Benders relaxado, o meu Restricted Benders Master Program, que é esse modelo aqui, desconsiderando algumas ou todas dessas restrições, ele me ofereceu uma solução que é um x barra e um teta barra. Esse teta é um vetor de tetas, K grande em entradas de teta. O que a gente precisa verificar? Para essa escolha de x barra, teta barra, existe algum multiplicador π, K, tal que ele transposto HK menos TK em x barra não é maior ou igual a zero, é menor que zero. Todas devem, para que sejam satisfeitas, elas devem ser maiores ou iguais a zero. Se eu encontrar um multiplicador, né, um raio desse tipo aqui, ó, do tipo 0 πk, para o qual esse produto interno aqui, ó, seja menor que zero, eu identifiquei um problema, uma desigualdade desse tipo aqui, um corte de viabilidade que é violado. Da mesma forma, se eu encontrar um πk, tal que θk menos πk transposto HK menos TK x barra não é maior ou igual a zero, é menor que zero, então eu encontrei um multiplicador desse tipo aqui, ó, pertencente ao cone, que gera uma desigualdade do tipo corte de otimalidade, que é violado por essa solução ofertada pelo Benders relaxado. Então, o problema de separação corresponde a, dado x barra e θ barra, resolver essas duas questões, resolver esse problema de decisão de responder se existe uma desigualdade deste tipo violada ou se existe uma desigualdade deste tipo violada. Por enquanto, o problema está colocado na sua versão de decisão. Existe ou não uma desigualdade do tipo violada. Nós vamos transformar esse problema de decisão em uma versão equivalente de otimização, que é propriamente o problema de separação, para nos ajudar a resolver essa questão. Então, a versão de decisão do problema de separação, como nós já vimos, é para cada subproblema K, para cada cenário, nós vamos verificar se esse par dado por x barra e θ barra K, se existe um multiplicador desse tipo, né, associado a um corte de otimalidade, para o qual o corte de otimalidade é violado, que é exatamente essa condição aqui, ó. O θ K menos o πk transposto AK menos TK x barra, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Se eu encontrar um multiplicador, um πk satisfazendo, em que isso aqui aplicado em θ barra x barra é menor
aqui 0, está violado. Então essa é a versão de decisão, estou repetindo. Ou, para a classe de cortes de viabilidade, né, nós procuramos um multiplicador desse tipo. Né? Eu estou aqui mostrando que esse multiplicador não pode ser qualquer, ele tem que ser um multiplicador que projeta, e tem que estar no cone de projeção CK. Né? Então essa é a versão do problema de decisão. Como que eu formulo esse problema de decisão? Olha só, eu tenho o x barra e o θk barra como dados do problema de separação. Foi ofertado, é uma constante quando eu estou olhando para o problema de separação. O Bender relaxado me deu essa solução. O que eu tenho que tentar descobrir é se existe um π que me gera uma desigualdade violada. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar maximizar essa quantidade aqui, ó, para todo π k admissível. No máximo, ele tem que ser θ barra k para ser satisfeito. Se para eu encontrar algum πk que gera essa condição aqui, que esse produto interno excede o θ barra k, eu encontrei a violação. Então, o que eu estou dizendo? Como que eu respondo esse problema de decisão aqui? Ó? Formulando e resolvendo esse problema de otimização. Maximizar essa quantidade. Maximizar o produto, né, de πk transpor, o produto de πk, por essa quantidade. Isso aqui, ó, é uma para x barra fixo. Isso aqui é um vetor linha, né? Isso aqui é um vetor coluna. Isso aqui é um vetor mk dimensional. E isso é o que eu estou procurando. Então esse é um problema de programação linear. Então o meu problema de separação do corte de otimalidade é um problema de programação linear. Quais são os πs admissíveis? São aqueles desse tipo, que associado ao corte de otimalidade, eles são os πs dentro do corte que estão no cone de projeção desse tipo. Um πk menor ou igual a é pertencente a CK. Esse é o tipo de corte que nós estamos... esse é o tipo de multiplicador admissível. Por quê? Tem que ser um multiplicador que projeta, né? Para gerar uma desigualdade que seja válida, porque é ela que a gente está considerando na nossa reformulação. Vamos então formular o problema de programação linear correspondente a esse problema de separação na sua versão dual, que foi o que a gente acabou de ver, e a versão primal. Por que a versão que a gente acabou de ver, que está aqui detalhada, eu estou chamando de dual? Porque a variável de decisão é o multiplicador de Farkas. Então, em que consiste ela? Consiste em maximizar essa função objetivo que a gente já discutiu, né? Que vai me dizer se há ou não uma violação do corte de otimalidade, e um conjunto de restrições que garante que esse multiplicador que eu estou procurando é um multiplicador válido, ou seja, um multiplicador que projeta. Então, essa restrição aqui, ela corresponde ao caso, corresponde a garantir isso aqui, ó, esse multiplicador pertence ao cone. Então, essa é a versão que eu estou chamando de problema de separação na sua versão dual, associado ao cenário K. Eu tenho um problema desse tipo para cada cenário. Então, isso aqui é para cada K. Eu tenho um par de problemas PSDK e PSPK. Quem é o PSPK? É o dual de programação linear associado a esse problema de separação aqui. É o problema de separação primal. É o problema dual de programação linear associado a PSDK. É o dual do dual. Quem que é a variável de decisão que eu vou associar, a variável dual que eu vou associar para construir esse dual que está aqui indicada à direita? Eu vou utilizar uma variável dual associada a esse conjunto de restrições aqui, ó, que é YK. Então, se esse é o primal, o meu dual é um problema de minimização. Eu vou minimizar, então, PK, QK transposto YK. Sujeito a que tipo de restrição? Bom, essa variável YK é uma variável necessariamente
maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu tenho restrições no meu primal, entenda-se primal aqui, PSDK, eu estou construindo o dual do dual, então o primal para mim é o dual, então essas restrições são de menor ou igual num problema de maximização, a variável dual é não negativa. E a minha restrição do dual, então, fica YK transposto W transposto, como a minha variável primal pk é irrestrita em sinal, a minha restrição do dual é de igualdade menos tk x barra, isso aqui transposto. Então, esse problema que eu acabei de construir é exatamente esse que está aqui indicado, o dual. Aqui eu só transpus, né? Só transpus esse conjunto de restrições e eu tenho essa função objetiva. Então, eu tenho as duas variações do problema aqui de separação, a versão primal e a versão dual, que vão ser, nós vamos resolver o problema de separação, né? Na verdade, a gente vai atacar o problema de separação resolvendo isso tudo aqui, né? E utilizando a variável dual associada à solução ótima, que vem do seu dual, para poder formular um corte, caso esse corte seja necessário para ser adicionado no nosso problema no nosso Benders relaxado, né? Trazer um corte novo para o Benders relaxado. Então, uma outra visão que a gente pode construir para esse problema é o seguinte: imagina agora que eu estivesse resolvendo o problema original, né, após a introdução da variável θk, então eu estava resolvendo esse problema aqui, né, ó, minimizar, perdão, eu estivesse resolvendo o problema original antes de introduzir a variável θk. Então estou resolvendo isso aqui, ó. PK, somatório, né? PK transposto, YK. Eu tenho as soluções de primeiro estágio, as condições de primeiro estágio, né? X maior ou igual a zero, e tenho as restrições de segundo estágio. T, K, X mais W, YK igual a HK e YK maior ou igual a zero, esse par aqui, né, de restrições para todo o K. Então, esse que era o problema. Vamos imaginar agora que eu disponha de uma solução tentativa x barra e θ barra que satisfaça esse conjunto de restrições aqui, ó. Então agora o meu problema de otimização, o original, o determinístico equivalente original, ele pode ser pensado como um problema de dois estágios mesmo, como de fato é. Então esse problema aqui fica assim, ó, minimizar para x barra e θ barra fixo, né? O θ barra eu não preciso dele não, eu estou trabalhando com essa versão aqui que não tem θ barra. Então tem só o x barra. A minha formulação aqui que eu estou discutindo não tem o θ, eu vou só deduzir uma forma alternativa, vou só chegar nesse problema aqui, ó, por um caminho alternativo e chegar no dual por um caminho alternativo. Então, para uma solução tentativa x barra, desculpe, não tem o θ barra, o problema fica minimizar essa constante aqui, ó, uma vez que a x barra está fixo, mais esse somatório aqui, PK transposto YK, AX igual a B, X maior ou igual a zero, está fixo, o X barra está fixo, eu não considero isso, e eu tenho então TK XK mais WYK igual a HK YK maior ou igual a zero, isso aqui para todo K de 1 até K. Então, como isso é uma constante, ó, isso aqui é uma constante, eu posso escrever a função objetiva assim, ó, C transposto x barra mais o mínimo disso aqui, né? E apago isso daqui, ó, uma vez que é constante, né? Então, eu estou minimizando o problema de segundo estágio mesmo, né? Então, estou minimizando isso aqui, vou apagar isso.
E repara o seguinte, esse somatório é um somatório em K e eu tenho um conjunto de restrições em K. Então, este problema aqui, ó, que envolve K cenários, ele é um problema decomponível em K. É um problema independente para cada K. Então, esse problema aqui, ele se traduz em K grande subproblemas desse tipo. Um para cada K. Então, se eu fixar uma solução de primeiro estágio, a decisão de segundo estágio corresponde a resolver o quê? Para cada Kzinho, para cada um dos cenários, este problema aqui, ó. Se houver uma solução YK viável para essa solução, construída para essa solução x barra, para cada um desses cenários, e se essa solução YK vier da minimização desse problema, da resolução desse problema, essa solução é ótima. Então, esse problema aqui, ó, ele pode ser visto como o resultado de dividir o meu problema de programação estocástica, ou determinística equivalente, em um problema de decidir x e resolver os K grandes subproblemas decorrentes. Se esse x barra for um x barra para o qual o YK barra, que é alguém que minimiza isso tudo aqui, ó. Então, se esse YK barra minimizar essa função, significa duas coisas. Bom, primeiro, que esse YK, ele está, esse x barra, ele está, existe um YK que compõe uma solução viável para esse késimo estágio do meu problema. Se isso valer para todos os Ks, significa que esse xk está na projeção do meu sistema original no espaço das variáveis x. E se além disso, esse YK que eu utilizei, ele é o que minimiza essa quantidade aqui, eu estou no ótimo. Né? Então tem dois problemas aqui a serem discutidos, que são exatamente a essência do problema de separação. Existe um YK barra que satisfaz esse conjunto de vínculos para o cenário K? Se sim, essa solução é viável. Se não, existe um corte de viabilidade a ser inserido no meu problema. Está faltando alguma coisa lá no meu mestre. Né? Se é viável, mas não é ótima, essa função minha recurso está mal representada na minha solução, na minha aproximação da função recurso. A minha função θ, ela não está aproximando corretamente a função QK de x. Né? Então, basicamente, esse problema esse par de problemas aqui, a gente pode obter via projeção, que foi o caminho que eu utilizei, ou fixando uma decisão de primeiro estágio e resolvendo cada um dos subproblemas independentes que decorrem dessa decisão fixa de primeiro estágio. Então, esse problema aqui é o correspondente subproblema para o késimo cenário. Essa quantidade aqui está fixa, x barra está fixa, e o dual desse problema é esse aqui. Ó. Com esse vetor de variáveis duais, eu vou decidir se eu preciso incluir um corte de otimalidade ou um corte de viabilidade. Essa aqui é a estrutura do algoritmo. Nós vamos então atacar os três casos possíveis para o problema de separação na sua versão dual. A gente vai ver lá na frente que a gente vai resolver o problema de separação formulando o primal, mas os casos a serem identificados aqui são mais facilmente ilustrados olhando para o dual do problema de separação, para o PSD-K, que é esse problema aqui, ó.
problema aqui, ó, tá? Que é o problema que a gente identificou o tamanho da violação, o quanto a desigualdade é violada ou se ela não é violada. Foi olhando para o multiplicador de Farkas que a gente formulou essa decisão, essa versão de otimização do problema de decisão. Então é aqui que a gente está olhando para considerar 3 casos importantes aqui para nós. O primeiro desses casos, que a gente vai apresentar aqui, a gente vai descartar por razões que vão ficar muito claras daqui a pouco, é o caso em que esse problema PSDK é um problema inviável. Então, o caso a ser considerado aqui é PSDK é inviável. PSDK inviável. Olha o PSDK aqui, ó. Repara o seguinte, a solução x barra, ela influencia o domínio do PSDK? Não. As restrições do PSDK são escritas independentemente do x barra. O x barra influencia a função objetivo do PSDK. Então, se esse problema PSDK ele é inviável para um x barra, ele é inviável para qualquer x barra. Por quê? Porque significa que esse conjunto de restrições aqui, ó, nunca será atendido. Ele nunca será atendido e ele é independente de x barra. Então, quando PSDK é inviável, esse conjunto de viabilidade do PSDK, esse conjunto de multiplicadores que satisfazem esse conjunto de restrições aqui, ó, e agora esse conjunto eu estou chamando de PK, é um poliedro, uma região poliedral, né? Significa que esse PK, então, ele é vazio para um x barra particular. Mas como ele não depende, na sua definição, não depende de x barra, esse PSDK, ele vai ser um problema inviável e o PK vai ser um conjunto vazio para qualquer outro x que você me apresente. Então, se esse PSDK é inviável, o seu dual, que é o PSPK, o dual de PSDK, é PSPK. Esse é o problema que sobra no meu problema determinístico equivalente quando eu fixei o x barra. Então, o PSPK ele vai ser sempre ou inviável ou ilimitado, porque a gente sabe da teoria de dualidade que quando esse PSDK, que é o que a gente está fixando, ele é inviável, o que acontece com o seu dual? PSDK. Dual de PSDK é PSPK. Ele pode ser duas coisas, ou inviável ou ilimitado. E qualquer um desses casos não nos interessa, né? Se eu chegar a essa conclusão, eu sei que ou o problema de programação estocástica ele é ilimitado, um problema de minimização ilimitado, e provavelmente ele está mal formulado, tem alguma restrição faltando, né, na concepção desse problema, ou ele é inviável. Eu acabei de resolver o problema e decidi, e sei que ele é inviável, não tem mais nada a fazer. Então esse caso em que o PSDK é inviável, ele pode ser descartado. Eu vou considerar então 2 subcasos adicionais. O caso em que o PSDK é ilimitado, ele tem que ser, se ele não é inviável, ele é viável. Então ele pode ser 2 casos sendo viável. Ou ele é viável finito ou é viável ilimitado. Tá? Então antes de prosseguir com a análise desses 2 casos, nós vamos salientar aqui que esse poliedro PK, a gente vai assumir de agora em diante que ele é um poliedro não vazio para todo K. Caso contrário, existe algum cenário, né, que não é possível de ser viabilizado. E a gente vai designar agora os vértices de PK, porque agora eu não estou mais trabalhando com o CK, estou trabalhando com esse PK, né, na formulação, na reformulação do PSDK. Eu tenho SK vértices desse poliedro PK e eu tenho RK raios extremos desse poliedro PK. Agora repara o seguinte, quem são os raios extremos do PK? Né? Se o meu poliedro PK está aqui colocado, quem são os raios extremos de um poliedro PK? São
os vetores πk tais que W transposto πk é menor ou igual a zero. Né? Por quê? Porque o conjunto de raios extremos vai definir o cone, né, de recessão. Esse vetor zero aqui está lá, W transposto zero menor ou igual a zero, beleza? E se eu te der um vetor π que satisfaz esse conjunto de vínculos aqui, e se eu escalar esse vetor π por uma constante alfa maior que zero, e agora aplicar W nessa quantidade, isso aqui é necessariamente menor ou igual a zero. Então, o conjunto de raios extremos desse poliedro PK é o conjunto de raios extremos do seu cone de recessão, que é esse conjunto aqui. Né? E repara, o conjunto de raios extremos não depende de K. Ele independe de K. Então, eu não preciso indexar o conjunto de raios extremos desse poliedro PK por K. Basta eu indexar por R esse conjunto. Por quê? Para cada cenário, o conjunto de raios extremos de PK é o mesmo. Tá? Então, agora nós vamos ter um conjunto de restrições de Benders para os raios extremos desses poliedros, são os mesmos raios extremos, e um conjunto de cóticas de Benders de otimalidade para cada um dos vértices de cada um desses poliedros. E esses vértices, sim, dependem do cenário. Por que depende do cenário? Porque esse vetor aqui, ele depende do cenário. O cone de recessão não depende do cenário. A matriz W é fixa, o recurso é fixo, a gente colocou isso. Né? Então, essas são as hipóteses importantes para guardar. O poliedro PK, que define a região de viabilidade dos multiplicadores duais ou multiplicadores de Farkas, é não vazio. E de agora em diante, a gente vai substituir RK por R, de forma que a gente não precisa indexar os raios extremos por cada um dos pontos, para cada um dos raios de recessão. Os raios do cone de recessão são os mesmos. Então, começando a tratar os casos que vão além do C0, o C0 era o caso em que PSDK era inviável, agora o PSDK é viável. Então, nós temos dois subcasos a considerar. O subcaso em que o PSDK assume ótimo finito e o subcaso em que o PSDK é ilimitado. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Por teoria de dualidade, se esse cara é ilimitado, o seu dual é necessariamente inviável. Então, esse caso aqui, se o PSDK é inviável, se o meu problema, se esse problema aqui é ilimitado, esse daqui é inviável. Significa que com esse x barra eu não encontro um yk que viabilize esse problema. Então, esse é o caso 2. E o caso 1 é o caso em que o problema PSDK assume ótimo finito. Bom, se ele assume ótimo finito, por teoria da dualidade também, o que a gente sabe? Que o seu dual, que é o PSPK, ele assume também o ótimo finito e o valor das funções objetivas coincide no ótimo. Gap de otimalidade zero, dualidade forte. Né? Então, se eu pegar um par primal dual ótimo, o valor da função objetivo do primal e o valor objetivo do dual para esse par primal dual ótimo equivale, são iguais. Ok? E o que a gente pode também assumir? A gente sabe que um problema de programação linear que admite ótimo finito, ele admite um ótimo em um dos vértices. Então, o ótimo desse problema PSDK, ele ocorre em um de seus vértices. Então, eu posso pegar um multiplicador π, que é vértice desse poliedro PK, e eu sei que existe um vértice de PK que é uma solução ótima para esse problema. Né? Essa é a informação relevante aqui. E, então, a coincidência do valor objetivo da função primal
e da solução dual, variado no par primal dual ótimo, né? E que existe uma solução ótima para o PS de K, que é um vértice de PK. Esse é o caso importante agora. Então, vamos tratar o caso C1, né? A gente está assumindo que a gente está resolvendo o PSPK agora, tá? Eu resolvi o problema de separação na versão primal e eu estou no caso C1. Qual que é o caso C1? Os ótimos são finitos. PSDK tem ótimo finito e PSPK tem ótimo finito. Só que eu estou olhando para o problema primal, para o problema de minimizar PK, QK transposto YK, sujeito ao conjunto de restrições de segundo estágio, YK igual a HK menos TK x barra para YK maior ou igual a zero. Então, esse camarada aqui é PSPK. Ele tem o ótimo finito. Quem que é o otimizador desse camarada? Que eu estou dizendo é o vetor y barra. E quem que é a solução dual ótima associada a esse problema primal? É IPK. Então, isso aqui forma um par primal dual ótimo. Isso resolve de forma ótima este, e o π barra resolve de forma ótima o PSDK. Então, o que a gente sabe? Estou reforçando aqui, por dualidade forte, que o valor dos ótimos desse par, né, função objetivo do primal, é igual à função objetivo do dual. Então, repara, eu tenho como agora comparar o θ com uma quantidade. O θ que o Benders relaxado me forneceu com essa quantidade. E escrever o corte. θk barra veio da solução do meu mestre. Para ser viável, né, para não estar faltando um corte de otimalidade, o θk barra deveria ser maior ou igual a essa função objetivo do problema primal, dessa versão aqui, ó, que está escrito em termos do dual. Por quê? Porque quando eu for escrever o corte, isso que está fixo aqui, ó, vai passar a ser variável, e isso aqui, ó, vai ser usado para construir o corte. Então, por isso que eu estou comparando com essa quantidade. Se θk barra é menor que a função objetivo, significa o quê? Que a minha aproximação, que essa minha variável θ auxiliar, ela está subestimando o custo de segundo estágio para essa solução x barra. Então está faltando um corte de otimalidade. Ela deveria ser maior ou igual a essa quantidade aqui para esse x barra. Não é, é menor. Estou considerando o caso se isso acontecer, né? Se PK é factível e se aconteceu dessa grandeza que o Benders relaxado me deu, junto com o x barra, se o problema de separação me indicar isso daqui. Significa, então, que está faltando um corte de otimalidade. Eu vou usar esse multiplicador ótimo aqui, ó, para construir esse corte aqui, ó. E esse corte, ele é um corte violado para θk e x barra, que o mestre me deu, que o mestre relaxado me deu. Então, repara, aqui, no teste, o x barra é fixo. E o θ barra fixo. θk barra fixo. Quando eu for escrever o corte, o que é fixo? É o multiplicador. X e θ deixa de ser um valor fixo, passa a ser variável. É isso que eu vou introduzir no meu mestre relaxado agora. É esse corte que eu vou introduzir, né? Então, eu introduzo esse corte no meu novo RBMP e reotimizo. E o que é importante a gente verificar? Se para todo o cenário K esse problema PSPK for viável,
significa que essa solução composta pela solução x barra de primeiro estágio e essa coleção de k grande vetores y barra, que estão resolvendo esse primal de segundo estágio, isso aqui é um vetor viável. Isso aqui é uma solução viável para o meu problema de programação estocástica. Isso aqui é viável para o problema determinístico equivalente na forma explícita que a gente viu lá atrás. Então, como tal, essa grandeza aqui me fornece o quê? Um limite superior para o valor do RP. Então, o meu RP é necessariamente menor ou igual a essa quantidade, né? Então, esse custo, a parcela do custo de primeiro estágio, mais cada uma das parcelas do custo de segundo estágio relativa a cada cenário, avaliada para essa solução que é viável, né? Por hipótese que eu estou considerando neste caso, em que o PSPK é viável para todo o K, então eu consegui uma solução viável para o problema. Por outro lado, independente de qualquer coisa, o valor do mestre relaxado, a função objetivo ótima do mestre relaxado, me dá um limite inferior para RP. Então, isso daqui, o RP é menor ou igual a 1 LB, que é essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui é o quê? É o valor ótimo da relaxação do mestre que eu acabei de resolver, né? Se θ barra K e x barras eu chamei de soluções ótimas. Então, essa soma aqui é o valor ótimo do mestre, do Benders relaxado que eu acabei de resolver. Como é uma relaxação para o Benders completo, com todos os costos de otimalidade, eu sei que essa quantidade aqui é um limite inferior válido, que é menor ou igual ao RP, que é menor ou igual ao B. Então, eu consigo cercar o valor do RP por um limitante superior, quando cada um dos meus y é viável, né? E pelo valor do limite inferior dado pelo valor do mestre relaxado que eu acabei de resolver. Então, esse é o caso C1. O par primal dual, o problema de separação primal dual é finito. Tem dois casos. Ou eu coloco um corte de otimalidade, levo um corte de otimalidade para o mestre, ou essa componente YK ela é viável. Se para todas essas YKs eu tiver a solução ótima, viável, eu tenho um limitante superior válido para o problema. O caso C2, que a gente trata agora, recordando, né? Ele é um caso em que a gente tem o PSDK ilimitado e o seu primal PSPK inviável. O que significa isso? Que para esse x barra não existe YK que satisfaça o conjunto de vínculos. Para um YK maior ou igual a zero. Então, isso aqui seria inviável, significa isso. Então, quando esse par de situações aqui ocorre, a inviabilidade deste problema é caracterizada pela ilimitação deste problema. O que significa, então, o PSDK ser ilimitado? Significa que este problema aqui, ó, o valor ótimo dele é mais infinito, quer dizer, ele é ilimitado superiormente. Existe um π barra viável, então ele tem que satisfazer esse conjunto de restrições, e se eu escalar esse cara por alfa, eu sempre estou satisfazendo esse conjunto de restrições, e essa função objetivo aqui, ó, que tem que ser maior ou igual a zero, né? Essa quantidade aqui para esse tem que ser maior ou igual a zero, de forma que, se eu escalar
picar por alfa, essa quantidade aqui cresce. Então tem que ser um vetor que satisfaça isso aqui, ó, π alfa pk menor ou igual a essa quantidade. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a zero, porque esse alfa vai crescer indefinidamente, né? Então significa o quê? Que eu encontrei um vetor π, que é um raio extremo desse cone aqui, ó, para o qual essa grandeza hk menos tk x barra transposto por π é maior ou igual a zero. Se isso aqui acontece para um π que satisfaz isso daqui, ó, eu acabei de provar que o meu problema PSDK é ilimitado. É claro que esse π ele tem que ser alguém que satisfaça esse conjunto de restrições, né, mencionadas agora há pouco. Ele tem que ser alguém, né, que está nesse cone aqui, ó. Porque se eu escalar para que isso aqui cresça a partir desse π, eu tenho que escalar essa quantidade por alfa vezes πk, né? Então, resumindo, quando esse camarada aqui, ó, é ilimitado e esse aqui é inviável, a inviabilidade deste é caracterizada pela existência de um raio extremo, π, desse cone, W transposto π menor ou igual a zero, para o qual essa quantidade aqui, ó, é maior que zero. Isso é exatamente a condição de violação de um corte de viabilidade de Benders. O caso C2 nosso. Então, se o PSDK é factível, né, e o PSPK é inviável, esse cara aqui é inviável, não existe esse Y, e esse é factível, esse só pode ser ilimitado, né? Ele não pode ser limitado. Essa teoria de dualidade me conta isso. Então, a inviabilidade de PSPK é caracterizada, né, ela é provada pela existência de um raio extremo. Né? Raio extremo de quem? Daquele poliedro menor ou igual a PK. QK, não, raio extremo desse poliedro, que satisfaz essa condição aqui, ó. Então, se isso aqui é um raio extremo deste poliedro, significa que ele satisfaz isso aqui, ó. W transposto πk é menor ou igual a zero. Por quê? Bom, se ele é raio extremo, significa que eu escalo ele por alfa maior ou igual a zero, e isso aqui sempre vai ser atendido, né? Então, se a minha função objetivo é maior que zero para esse raio extremo, essa quantidade maior ou igual a zero aqui me diz que existe um corte de Benders de viabilidade violado. Então eu acabei de te dar um certificado, né, de que a existência desse πk no cone de recessão, ou raio extremo desse poliedro, satisfazendo essa condição aqui, ó, né, de que a função, de o produto interno dele pelo hk menos tk x barra, né, é um ângulo, forma um ângulo menor que 90 graus, né? A gente consegue então ir para mais infinito com essa função objetiva do PSPK, né? Então, eu acabei de caracterizar a inviabilidade de PSPK e te dei um corte de viabilidade que foi violado. Então eu uso esse multiplicador πk para formular esse corte de viabilidade, que é violado pela solução do meu mestre relaxado atual e que entra num novo mestre de Benders relaxado que deve ser reotimizado. E independentemente do caso C1 ou C2, né, essa quantidade aqui, ó, a soma dos tetas, o valor
da função objetivo ótima do Benders relaxado, essa quantidade que sempre fornece para mim um limite inferior válido para o problema que eu estou querendo resolver, que é o RP, né? Que foi reformulado como o Benders Master Problem. Né? Então essa aqui é a leitura aqui. Quando eu estou no caso C2, o meu problema primal, né, é inviável, o dual é ilimitado, então eu uso esse raio extremo que caracteriza a limitação do problema dual para formular um corte de viabilidade que é violado. O resumo do algoritmo, então, é o seguinte: nós vamos começar guardando um limite inferior válido e o limite superior válido para o valor de RP, né, que é o que a gente quer resolver. Então, essa grandeza UB e essa grandeza LB vão ser inicializadas com valores triviais, né? E ao longo do algoritmo eu vou tentar subir o valor do LB e tentar baixar o valor do UB. Quando que eu vou baixar? Quando eu vou subir o valor do LB? Quando a relaxação do meu mestre de Benders for maior que o valor armazenado em LB. E quando que eu vou atualizar o valor de UB, reduzindo o valor de UB? Quando a solução que o mestre relaxado me fornecer, quando o Benders relaxado me fornecer um x barra que for viável para todo cenário YK, para todo cenário K, esse vetor, essa coleção de vetores YK junto com esse x vai me fornecer uma solução viável. Aí eu testo e verifico se eu posso abaixar essa quantidade, né? Então esse que é o papel dessas grandezas LB e UB. Então o primeiro Benders relaxado, possivelmente, ele vai desconsiderar todos os cortes de otimalidade e de viabilidade do Benders original. Então eu estou imaginando que eu resolvi um Benders relaxado qualquer, por exemplo, desconsiderando todas, né? Bom, se o Benders relaxado é inviável, claro, se a relaxação é inviável, o original, o Benders, a reformulação é inviável. Então, nesse caso, eu paro, né? Caso contrário, eu vou imaginar, então, que o meu Benders relaxado me deu essa solução x barra, θ barra, que é a solução, então, de RBM, né? Tento atualizar essa quantidade aqui, ó, né? Uma vez que a solução do relaxado me dá um limite inferior para o valor do RP. Ótimo. Agora, com essa solução proposta pelo Benders relaxado, a solução ótima do Benders relaxado, eu vou resolver um problema de separação para cada K. Então eu vou resolver o problema de separação primal, né? Estou resolvendo esse problema aqui, ó. Minimizar PK QK transposto YK, né? Estou resolvendo esse problema aqui, ó. Sujeito, né? AW YK igual a HK menos TK x barra para YK maior ou igual a zero. Estou resolvendo a versão primal do problema de separação. Esse problema, né? Então, se para todo K esse problema aqui é viável, né? Então, essa solução permite, esse conjunto de soluções YK junto com o x barra, a solução o YK barra é quem resolve cada um deles. Se cada um deles é viável para seu respectivo cenário, então essa coleção de vetores Y barra K com x barra permite checar se o UB pode ser atualizado, se ele pode ser reduzido. Então, nesse caso, eu aplico o teste, né? Atualizo o upper bound. Agora eu vou realizar realmente o problema de decidir se eu preciso de um corte de otimalidade ou não. Eu estou assumindo aqui nesse caso, então, que para o problema K, o PK foi um problema resolvido a otimalidade finito. Então eu estou considerando aqui que esse problema foi finito, né? Tem um ótimo finito, e vou comparar o seu ótimo, o valor da sua função objetivo ótimo, né? Que está escrito aqui com o objetivo do dual, que é igual ao do primal, com o θk. Se o θk barra é menor que essa quantidade, bingo, achei um corte de otimalidade violado para esse K.
né? Então, eu insiro esse corte de otimalidade no novo mestre, que vai ser reotimizado na iteração seguinte. Agora, se esse problema PSPK for inviável, né, o seu dual é ilimitado, eu uso esse raio extremo, né, que caracterizou a limitação do PSDK, raio extremo que eu estou chamando aqui de PK, para construir um corte de viabilidade, né, para inserir no mestre. Então, ou eu insiro um corte de otimalidade, ou insiro um corte de viabilidade. Se não existir nem corte de otimalidade, nem corte de viabilidade violado, o que significa? Que necessariamente esses y aqui com esse x barra fornece ao mesmo tempo um limitante inferior válido, né, e superior válido, né, porque o θ é maior ou igual a essa quantidade aqui. Então, nesse caso, eu garantidamente sei que nessa iteração essa solução me deu um θ, um conjunto de θs mais um x barra que iguala o valor da relaxação do mestre com o valor de uma solução viável, que é ela própria, né? Que é ela própria. Então, nesse caso, eu posso parar. Se eu não encontrar nenhum corte de viabilidade, nenhum corte de otimalidade violados, eu sei que eu estou no ótimo, né? Garantidamente. Agora, pode ser que eu, em alguma etapa intermediária, né, eu consiga produzir gap de otimalidade zero, né? Se eu posso até ter inserido aqui, eu posso ter uma solução heurística já, né, nesse upper bound, que já é ótima, só que eu ainda não tenho essa solução viável vindo do Benders. Eu posso ter encontrado essa solução, esse upper bound, por outro caminho qualquer, ou pode ter sido uma solução que eu encontrei numa iteração anterior do Benders, só não tenho um certificado de otimalidade para ela. Só que agora eu fui lá e encontrei um LB que encosta no upper bound. Então, sempre ao final, antes de reotimizar, antes de voltar para o passo 2, né? Antes de voltar para o passo 2, é sempre importante eu verificar se o LB é igual ao UB. Nesse caso eu posso parar porque eu resolvi, né? Na verdade, esse teste 4 aqui, ó, ele pode estar antes de voltar ao passo 2, né? Sempre isso aqui vai ser observado quando a minha solução que o Benders relaxado me deu não violar nenhum corte de otimalidade nem de viabilidade, seguramente. Mas pode ser que essa condição seja satisfeita antes disso. Isso pode acontecer. Então é conveniente sempre verificar essa condição aqui antes de voltar a reotimizar.